Como vai, alunos? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de história, hoje de número 10. Hoje nós vamos falar sobre povos ainda pré-colombianos e como também, né, eram chamados de alguns desses povos de mesoamericanos, né, que são os maias. Vamos continuar falando sobre esse assunto da aula passada, especificamente de 3 povos, né, maias, incas e astecas. Vamos seguindo com a nossa aula. Como nós estamos vendo, os maias foi uma civilização, né, que se desenvolveu aí na América, chamada pré-colombiano, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, antes da chegada desses povos, né, europeus. Então, nós vamos ver que eles se estenderam aí pelo sul da península de Yucatán, no atual México, parte da Guatemala, de Honduras, e se desenvolveram ali, com algumas particularidades. A sociedade maia tinha uma organização bastante diferente dos demais impérios consolidados ao longo do continente americano, organizando-se de forma descentralizada. Os maias dividiam o poder político entre diversas cidades-estados, então eram várias cidades-estados existentes, né, no território maia. Cada uma delas tinha um chefe, né, governava a região em nome de uma divindade específica, então já sabemos que eles eram povos politeístas. Seu poder era repassado de forma hereditariamente, seja de pai para filho, né? E os cargos administrativos eram por eles delegados. Os funcionários públicos da cidade eram todos de origem, né, nobiliárquica e desempenhavam cargos de confiança, e eles tinham todo, né, essa organização bem definida, bem hierarquizada. Então, dá para diferenciar. Eles também tinham dentro da sua sociedade, né, outras camadas sociais, como camponeses, né, sacerdotes, nobres guerreiros, porque eram povos também que conquistavam, né, outros povos, e assim também esses que eram vencidos eram tomados como escravos. Nós podemos ver aí uma pirâmide, né, onde também se destacava como deixou como herança, para poder se entender que eles também foram grandes construtores na parte da arquitetura, se destacavam, e aí é um exemplo dessa arquitetura, né? Uma pirâmide que é chamada Pirâmide da Serpente, né? Na língua maia, Chichén Itzá, significa boca do poço. Então, essa cidade aí foi construída numa dessas cidades maias, e ali se faziam também rituais religiosos, ou seja, né, sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. E os maias também se destacaram no comércio, ou eles utilizavam, né, não utilizavam moeda, mas a troca de mercadorias, e os valores de cada produto variavam de cada cidade. Na agricultura, né, e a gente pode chamar a atenção também que eles tinham um alimento, né, principal aí, como base da sua alimentação, que era o milho, mas também cultivavam outros tipos, né, de cereais e de hortaliças, de outros tipos também de alimentos, né, como abóbora, pimenta, cacau, algodão, e assim eles iam se destacando, né, como em várias outras áreas, como também na astronomia. Eles também eram na matemática, né? E assim foram se destacando, né, esses povos, né, da nossa pré-história aqui americana. Então, como, né, seguindo um pouco mais falando sobre eles, politicamente, os maias se organizavam então em cidades-estados, né? Cidades-estado essa, qual eles mantinham, né, relações comerciais, né, como já falamos, troca de mercadorias, e eles se organizavam, e significava então, nesse contexto, que eles nunca formaram um império como os demais, né, civilizações que a gente vai estamos estudando. O poder dos reis estendia-se exclusivamente sobre os domínios de suas cidades e cidades satélites, né, ali naquele território ao qual ele recebia aquela responsabilidade. Não gerou assim, né, uma expansão territorial, né, onde um único governante
era responsável em estar, né, governando. Então, como a gente pode ver, os maias, né, eles, como já falei, se destacaram em vários aspectos, né? Uma civilização que chama muita atenção dos estudiosos nos dias atuais, né? Como eles, né, conseguiram se organizar nessas cidades-estados e com construções monumentais e tendo toda uma organização, né, social, política, econômica. E assim, né, nós vamos seguindo e vamos falar um pouquinho também mais agora sobre outros povos que habitaram a Mesoamérica, tá certo? Então, meus queridos, nós estamos vendo aí que os astecas, né, como já falamos, eles se fixaram, né, no território onde hoje é o México. Eles se organizavam em uma confederação de cidades, então eram várias cidades onde morava o imperador. Então nós temos aí, né, uma organização política monárquica, e esse imperador ele tinha poderes ilimitados. A sociedade asteca era rigidamente dividida, com o imperador, né, como nós estamos falando, acima de todos, pois era considerado um representante dos deuses. Então nós temos aí uma outra civilização politeísta, né, que cultuavam vários deuses, e essa sociedade era composta, né, por militares, sacerdotes, altos funcionários públicos, e na base da sociedade estavam os artesãos, os comerciantes, os camponeses e os escravos. Então, bem dividido e bem hierarquizadas também. Os camponeses tinham o direito de ocupar e usar a terra, mas estavam sujeitos a pagamento de impostos coletivo e ao trabalho gratuito na construção de obras públicas, o que a gente vai, né, vendo que isso também vai ser repassado, né, a gente vai vendo em outras civilizações esse tipo de características também. Eram povos, né, que também valorizavam muito a educação. Então a educação ela tinha relevância para, né, os cidadãos astecas. Eles tinham a relevância que levava a iniciar esses ensinos nos próprios lares, acompanhada de conselhos, da exigência de tarefas ordenada pelos pais, e demonstrar uma elevada rigorosidade, né, nesse sentido. Ainda então no seio familiar, aprendia a confecção de pequenos trabalhos, costumeiramente associados aos ofícios dos pais. Então, eles também possuíam escolas para serem frequentadas após a adolescência. Então, eram povos que também tinham uma organização, né, bastante diferenciada. Então, os astecas, eles não possuíam um alfabeto. Eles criaram uma espécie de escrita em logocrifo, usando imagens, caracteres, mas, né, eles avançavam nisso aí, porque na verdade, né, utilizavam das suas escritas para, né, controlar todo esse processo deles aí de desenvolvimento e valorizando, né, o conhecimento. Então, ao longo da expansão do povo asteca, a agricultura foi se tornando a sua principal atividade econômica. E mesmo habitando uma região com terrenos alagados, eles conseguiram desenvolver técnicas agrícolas que superavam as limitações naturais da região. Então, eles também conseguiram superar as dificuldades, né? Os astecas também utilizaram, né, de canais de irrigação que tornavam possível o plantio nas regiões menos férteis. Então, eles tinham, né, um desenvolvimento da tecnologia aí para o plantio. O comércio também era uma coisa que chamava a atenção, né, deles. Ele figurava entre as principais atividades da economia, juntamente com a agricultura. Uma coisa interessante, né, que talvez a gente, né, não se dá conta, mas admite-se, né, que os astecas, né, foram os primeiros chocólatras conhecidos da história. Eles coletavam sementes de cacau e faziam uma infusão que acreditava ser um poderoso afrodisíaco chamado chocolate líquido quente, né, que era dado. O imperador então
asteca chegava a beber mais de 50 porções por dia. Então, eles foram grandes descobridores, né, do cacau, e um dos primeiros chocolates, né, que existiram foram feitos por eles, por esses povos astecas. Então, são muitos, né, muitas são as situações interessantes de coisas que eles são deixados, né, são repassados de uma civilização para outra. Aqui a gente está visualizando uma das principais, né, cidades aí, já dá para um pintor, né, do México, que fez, né, essa imagem, essa pintura aí, e demonstrando, né, a grande cidade Tenochtitlan, obra de Diego Rivera. Então nós vamos ver lá do século XIX, né, século XX, século XIX, século XX, um dos maiores pintores mexicanos. E aí a gente tem uma imagem dessa cidade, de toda a sua movimentação, né, de povos altamente organizados dentro de um contexto espacial e temporal. Além, né, de falar que esses povos eles eram altamente, né, observadores dos astros, possuíam, né, um calendário baseado também, né, na astronomia. Os Incas, como já falamos, né, eles formaram o maior império existente na América do Sul, com território que se estendia por mais de 4.000 quilômetros. Eles foram uma importante civilização pré-colombiana e se desenvolveu nas regiões andinas, ou seja, montanhosas, principalmente do Peru, do território do Peru. Também tinha um complexo sistema de números, né, apesar de não ter se identificado nenhum tipo de escrita, mas eles tinham uma forma de registros, né, por números, chamado quipus, como a gente está vendo aí. Era uma forma de registrar, né, o quantitativo, né, das suas produções agrícolas. A sociedade inca, né, era dividida em 3 grupos que se organizavam hierarquicamente, formando uma pirâmide. Na base ficavam os anaconas, que eram escravos selecionados para proteger os seus senhores. Na parte do meio da pirâmide ficavam os nobres, que eram membros da família do Inca, e seus descendentes, né? Também era constituído dos sacerdotes e denominados ficavam assim, então, no topo, né, da pirâmide, o Inca, né, o grande Inca, que eram chamado também de como estava falando, né, no topo da sociedade inca estava o Sapa Inca, como era chamado, o imperador supremo, que era considerado como filho do sol, o principal deus dessa civilização, que nós já sabemos era também politeísta. Nessa imagem nós podemos ver, né, Machu Picchu, né, que é uma das cidades, né, que formada pelos índios, criada pelos incas, e que hoje está lá ainda, né? É uma cidade pré-colombiana, relativamente bem preservada, né? Ainda temos os destroços dessa cidade, no alto das montanhas, lá no Peru. Então, e serve de ponto turístico, né? Para aquela região. Bons estudos para você e até a próxima aula.